Você já se sentiu exausta no meio de uma birra do seu filho? Sem saber se grita, se chora ou se foge? Calma! Hoje eu vou te mostrar o que está por trás desses momentos difíceis e como que você vai transformá-los em conexões reais com seu filho. Hoje a gente vai falar sobre um tema que tira o sono de muita mãe, que é a birra dos filhos. Aquela cena que é clássica, né? A criança no chão do mercado, gritando porque não ganhou o que queria. E você sentindo o olhar das outras pessoas como se fosse a pior mãe do mundo. Mas e se eu te dissesse que a birra, na verdade, é uma forma de comunicação do seu filho com você? E que sim, existe um jeito que é respeitoso e firme de lidar com isso. Sem gritar, sem castigar e sem se sentir culpada. Vamos entender o que está acontecendo no cérebro do seu filho. Durante os primeiros anos de vida, especialmente ali de 1 a 5 anos de idade, o cérebro do seu filho ainda está em formação. A área responsável pelo controle emocional, que é o córtex pré-frontal, só começa a amadurecer depois dos 5 anos de idade. E continua se desenvolvendo até os 20 e poucos anos, dizem que até 25, depende do teórico que está falando sobre isso. Ou seja, seu filho literalmente não tem estrutura cerebral para lidar com as frustrações como um adulto. E em segundo Jean Piaget, no estágio pré-operatório, que vai de 2 a 7 anos, a criança ainda é muito centrada em si. Ou seja, ela pensa de maneira extremamente egocêntrica e não consegue se colocar no lugar do outro e nem entender regras abstratas que exigem, né, uma demanda cerebral ali de sair do seu individual para compreender. Isso aí não é manha, tá, gente? É desenvolvimento, é fase de desenvolvimento que qualquer pessoa, em qualquer parte do mundo, passa. Essa é a conclusão do Jean Piaget nos estudos dele. A birra, na verdade, ela é um grito por ajuda, um pedido de regulação emocional. E quando a gente grita de volta ou pune, a gente perde a chance de ensinar. Agora que você entende isso, pode começar a agir de forma mais estratégica e amorosa quando acontecer alguma situação de birra com o seu filho, a sua filha, você estiver por perto. Aqui vão algumas estratégias respeitosas que funcionam e fortalecem o vínculo com o seu filho. A primeira delas é a conexão antes da correção. Porque antes de dar uma ordem, você deve se abaixar na altura da sua criança, olhar nos olhos dela e validar aquele sentimento. Pense bem, até nós adultos muitas vezes temos dificuldade em lidar com os sentimentos que vivemos. Imagine então as crianças que, como eu expliquei, não estão com o cérebro totalmente formado para lidar com os sentimentos difíceis como a frustração, né? Então você vai abaixar, olhar nos olhos do seu filho e falar, por exemplo: filho, você queria muito brincar mais no parque, não é? Eu entendo. Da raiva sair na melhor parte, ou seja, eu entendo seu sentimento, ele é natural. Todo mundo passa por isso, todo mundo fica com raiva de ir embora no melhor momento do parquinho. Todo mundo quer ficar mais, não é só você. Eu te entendo, eu já passei por isso, é isso que você está comunicando quando você abaixa o tamanho da sua criança, olha nos olhos e diz isso a ela, valida o sentimento dela. Segundo passo é nomear o sentimento. Dar nome ao que a criança sente ajuda o cérebro dela a processar aquilo e se acalmar. Então, filho, você está frustrado. Isso é difícil mesmo. Eu entendo que você está frustrado, triste, desapontado. Você queria ficar mais. Eu entendo. Então, o primeiro passo é validar, depois nomear esse sentimento. Terceiro passo é dar escolha. Mas, pessoal, entendam, dar escolha para o filho não é deixar ele fazer o que quer. A gente não pode chegar nesse ponto. Dar escolha limitada, tá? Então, ao invés de agora você vai sair daí sim, por exemplo, né? Você pode dizer assim: filho, você prefere ir embora de mãos dadas ou no colo? Você está dando uma escolha entre duas opções, porque isso dá a sensação de controle para
para a criança dentro do limite que você já estabeleceu. Então ele entende, eu sou ouvido, mas quem decide é a minha mãe. O quarto passo é antecipe transições difíceis. Ou seja, poxa, se o seu filho tá no parquinho, você já sabe que ele vai chorar pra ir embora, né? Você já sabe que ele vai fazer mó pirraça, antecipe isso. Chega pra ele e avisa assim, filho, daqui a pouco nós vamos, aí deixa mais um tempo. Filho, daqui 10 minutos nós vamos, deixa mais um tempinho. Filho, daqui 5 minutos, vá avisando para ele ir se preparando de que o tempo está acabando. As crianças têm dificuldade com mudanças abruptas. Então, se ele tá brincando, do nada você chega e fala, vamos embora agora. É claro que ele vai fazer birra. É claro que ele vai fazer pirraça, ele quer brincar mais. Você não preparou ele para a hora de ir embora. Agora, se ele tá brincando e você fala, filho, termina aí essa brincadeira que daqui a pouco vamos embora. Você já começa a preparar. Filho, agora começa a guardar os materiais. Filho, daqui a alguns minutinhos nós vamos embora. Filho, agora é hora de ir embora. Já é um momento que ele vai aceitar muito melhor ainda, tá? Passo 5, mantenha a calma mesmo quando for difícil. O cérebro da criança se regula pelo da mãe. Quando você perde o controle, a criança se desorganiza muito mais. Você é o porto seguro. Respire fundo. Fale com firmeza e amor com a sua criança. E você sabe isso. Você sabe que é você que regula o sentimento da criança, porque quando você está em um dia ruim, impaciente, difícil, triste, o emocional do seu filho responde, ele fica assim também. Quando você está doente é quando a criança dá mais trabalho muitas vezes, justamente por esse fato de que o cérebro da criança se regula pelo da mãe. O principal objetivo com esse vídeo é que você entenda que colocar limites é um ato de amor. Muitos pais confundem respeito com permissividade, mas criança sem limite se sente perdida. Ela precisa saber que tem alguém no comando, alguém que a ama tanto, que é capaz de dizer não quando necessário. Limites respeitosos não significam gritar, ameaçar ou castigar. Significam eu vejo você, entendo você e te ajudo a crescer com segurança. Isso aí é fundamental para que a criança desenvolva a autorregulação, que é o conseguir organizar seus sentimentos e se autorregular. Também para que ela desenvolva empatia pelo outro e senso de responsabilidade. Entender o que é sua obrigação. Todo mundo precisa de responsabilidade. O seu filho também. Criança que cresce com disciplina respeitosa se torna um adulto mais forte emocionalmente saudável e mais autônomo. A próxima vez que seu filho fizer birra, se lembre de uma coisa: ele não está sendo difícil, ele está tendo um dia difícil. Eu falo isso porque muitas pessoas rotulam suas crianças: nossa, meu filho é difícil demais, nossa, mas ele não respeita por nada. A criança ouvindo isso, você que é adulto, deixa eu te contar, você é a principal referência na vida do seu filho. Tudo que você fala, ele quer colocar em prática. Então, se você fala o tempo todo, nossa, mas esse menino é atentado, ele é difícil, faz muita pirraça, pirracento, enjoado. Se você fala isso, a tendência vai ser que cada vez mais o seu filho age assim, porque ele não quer te desapontar. Ele quer ser exatamente o que você espera dele. Então lembre-se, ele não está sendo difícil, ele está tendo um dia difícil igual qualquer um pode ter. Até nós adultos fazemos pirraça às vezes. E você tem o poder de transformar esse momento de pirraça em aprendizado e conexão entre vocês. Pessoal, então se esse conteúdo te tocou de alguma forma, eu te peço que curta esse vídeo, compartilhe com outras mães e se inscreva aqui no meu canal. Toda semana eu trago dicas práticas e humanas e reais e que fazem sentido, né? Para te ajudar a criar os seus filhos com consciência, amor e presença. E lembre-se de uma coisa: educar é construir, dia após dia, o adulto que o seu filho será amanhã. Até a próxima!